Então, como eu falava, né? Então, até hoje, eu e você, filhos de Deus, temos as consequências do pecado original. Aí, aqui na apostila, você vai continuar explicando, né, com as suas palavras, o que está explicando dessa parte aí de Adão e Eva, tá? Então, aqui está explicando assim, ó. Você sabia que Eva sentiu vontade de não obedecer a Deus, pois imaginou que comer do fruto da árvore do bem e do mal, que Deus havia proibido, seria bom. A serpente, que era Satanás disfarçado, enganou Eva. Ela disse sim à vontade de desobedecer a Deus. Quando Eva comeu o fruto proibido, ela pecou, pois sabia que era desobediência e quis, mesmo assim. Eva ofereceu o fruto para Adão. Ele também sabia que não podia comer do fruto e, mesmo assim, aceitou e comeu. Foi dessa forma que aconteceu o pecado original, ou seja, o primeiro pecado que abriu as portas para outros pecados. Aquilo que era mal, desobedecer a Deus, tinha aparência de bom. Eles não pensaram. Todos os nossos atos têm consequências, boas ou más. O pecado sujou o coração deles. Sendo eles os primeiros da espécie humana, foram passando de geração em geração as marcas do pecado original, a todos os que nasceram depois deles. Todos que irão nascer até o fim do mundo estarão com a mancha do pecado original. O pecado impede a ação da graça de Deus em nós, e isso é muito ruim, pois sem Deus a felicidade não é plena. A consequência do pecado é a morte eterna. Deus é a vida eterna. Quando pecamos, nos distanciamos de Deus. Isso significa que nos distanciamos da vida eterna. Por isso devemos sempre pensar em nossas atitudes. Aquilo que tenho vontade de fazer é certo? Irá ter consequências boas? Você é livre de dizer sim ou não à sua vontade. Então, olha aí, gente, que riqueza, né? Esse conteúdo que a catequese está trazendo hoje, né? Para você falar sobre o pecado. Então, pai e mãe, você pode trabalhar isso de muitas formas, de formas muito criativas. Mas eu peço que você use até exemplos do cotidiano da vida de vocês em casa. Vocês às vezes percebem que caem em alguns pecados que se repetem, né? Por exemplo, desobediência do filho, mas às vezes também o pai ou a mãe que acaba se excedendo, né, na forma de chamar a atenção, acaba gritando, às vezes acaba, sei lá, sai xingamento. Então são todas essas coisas desordenadas que a gente faz que é pecado, né? Que tira a gente da presença de Deus. Então usem esses elementos da vida de vocês, da rotina de vocês, para vocês se observarem e vocês se cuidarem uns aos outros, se amando, se perdoando, falando, olha, realmente a mamãe peca quando a mamãe acaba ficando impaciente com vocês, ou quando eu arrumo uma coisa, vocês vão lá e desarrumam, eu fico nervosa e acabo ficando brava e acabo, né, perdendo a paciência, a tranquilidade, sendo às vezes agressiva na forma de falar. Isso é um pecado. E aí vocês vão, não um querendo acusar o outro, falar, você faz isso, você faz isso, você faz aquilo. Não, não é nesse sentido. É no sentido de você abrir a consciência para pensar. Esse exercício que a catequese nos propõe hoje. O que eu tenho feito está trazendo consequências boas ou más? Então, o que eu estou fazendo está de acordo com a vontade de Deus ou não? Então, é para vocês pensarem mesmo como família, para que vocês se ajudem uns aos outros, para evitar caírem em pecado. Os pecados, né, que muitas vezes a gente comete individualmente, agora que a gente está vivendo juntos, né, em família, confinados do mundo, né, isolados assim do mundo, das nossas atividades sociais e de trabalho, a gente está hoje tendo que saber viver
uns com os outros por mais tempo, porque igual eu, né? Eu, quando eu estava trabalhando, eu só voltava para casa no finalzinho do dia, e aí era só aquele finalzinho do dia que eu tinha para estar com a minha família. E muitas vezes, nesses momentos, a gente acaba caindo em pecado, né? Por essas coisas, pela impaciência, pela irritação, pela forma de falar as coisas. Então a gente tem que se corrigir e a gente tem que se propor. Eu não vou mais fazer isso, vou procurar falar, mas de uma forma mais amena, de uma forma mais caridosa com os meus filhos. Tô dando... Então, assim, são exemplos que você pode trazer para a sua vida e propor esse exercício também com os seus filhos, tá? Com todo mundo que está em casa. Vamos nos propor a conviver melhor uns com os outros? A gente sabe onde o calo dói, né? Todo mundo sabe as coisas que a gente precisa trabalhar em si mesma, que nos fazem, às vezes, cometer pecados. Então, trabalhem isso juntos, em família, em oração, coloquem para rezar juntos, rezem juntos, se perdoem e tentem conviver o melhor possível nesses dias que a gente está passando, que isso vai ser uma lição para a sua vida inteira, né? Deus está permitindo que você tenha esse tempo maior agora com a sua família em casa, então aproveite isso para que você também cresça na amizade com Deus. Porque a partir do momento que eu sou mais amiga de Deus, tenho mais proximidade com Deus, então eu vou saber amar melhor os meus também, aqueles que Deus me confiou, meu marido, meus filhos, as pessoas que vivem comigo. Amém? Então esse é um ótimo exercício para a sua vida, para a vida inteira. Saber o que eu tenho feito está me aproximando mais de Deus ou me distanciando? Em outras palavras, o que eu tenho feito está de acordo com a vontade de Deus ou eu estou seguindo as minhas vontades, os meus impulsos e estou cometendo esses pecados? Então, é para que vocês se ajudem, não se acusem, mas se ajudem para que vocês cresçam juntos e para que vocês convivam da melhor forma possível, que é se amando uns aos outros.